Olá, professores da infância! Eu sou a professora Fernanda Clímaco e estou com você toda semana aqui no programa Sala de Professor Infantil na TV Escola. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre as crianças autistas com a professora Gislene Dutra. A professora Gislene Dutra, ela é mestre em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local. É doutoranda em Educação e especialista em Educação Inclusiva, Inspeção Escolar e é psicopedagoga clínica, institucional e do transtorno do espectro autista. Seja muito bem-vinda, professora Gislene Dutra. Obrigada, Fernanda. É um prazer discussão tão importante. Que bom, estou muito feliz hoje, né, da gente estar tendo a oportunidade de conversar sobre um tema que é tão desafiador, né, para tantos professores, para tantas famílias também, né, e especialmente na educação infantil, a gente também tem uma série, né, de desafios e também de possibilidades, né, quando a gente está lidando com as crianças autistas. Para a gente começar a nossa conversa, professora Gislene, acho que você podia começar falando um pouquinho, né, por que atualmente o autismo ele é chamado de TEA? Bom, Fernanda, você colocou no início, antes de eu responder essa pergunta, falando da importância dos professores da educação infantil nesse processo, e é muito importante não só para lidar com as crianças que já chegam na escola já com o diagnóstico fechado, mas também para prestar atenção nessas crianças que chegam, observar a questão do desenvolvimento infantil. Muitos bebês, né, que vão chegar aí nas nossas escolas de 0 a 3, vai passar a maior parte do tempo na educação infantil na escola. E aí, esse professor, esse profissional que acompanha essa criança, ele precisa estar muito atento a esses sinais, né, de atraso no desenvolvimento infantil, que é tão importante. Então, eu gostaria de reforçar a importância que nós, né, professores, temos aí, principalmente professores da infância, temos, né, diante desse diagnóstico, diante dessa avaliação, dessa observação das crianças com TEA. Com relação à sua pergunta, né, o porquê que passa a chamar, em vez de só autismo, a gente utiliza a terminologia TEA, né, transtorno do espectro autista. Isso ocorreu, Fernanda, por volta lá, né, do 2013, com a quinta revisão do DSM. DSM não é muito comum entre a gente na escola. Eu fui me familiarizar com o DSM lá na clínica psicopedagógica. E o DSM, ele é um manual que orienta diagnóstico de doenças, né? Na verdade, nem de doenças, de transtornos mesmo. Transtornos voltados para o desenvolvimento. E esse DSM, ele vem trazendo a definição TEA. TEA, eu exemplifico como se fosse um grande guarda-chuva. Dentro desse guarda-chuva tem o autista, tem o síndrome de Asperger, que era utilizado até então, transtorno degenerativo da infância, tem o transtorno global do desenvolvimento. Todos essas especificidades, esses transtornos, ficaram dentro desse grande guarda-chuva aí, que a gente chama de TEA, transtorno do espectro autista. Então, o TEA, ele amplia essa visão, né? Não é só autistas que está dentro do TEA, mas também o Asperger, mas também o transtorno desintegrativo da infância. Então, ele passa a ser nomeado assim a partir aí do DSM-5, na revisão aí de 2013. Ótimo, que bom começar a entender um pouco mais, né, sobre essa questão, Gislene. E quais os sinais, né, os professores principalmente, né, podem observar, né, o que chama a atenção ali ao olhar do professor para ele poder começar realmente, né, a documentar, registrar e acompanhar mais de perto esse processo aí das crianças. Bom, Fernanda, é importante a gente entender, primeiro, quais são os marcos de desenvolvimento típico de uma criança típica. Isso também, eu acho que na escola falha um pouco nesse sentido, né? De chegar esse material até a gente. Um material que vai orientar, que vai trazer de informação para a gente. O que se espera de uma criança com 4 meses, 5 meses, 6 meses, criança de 1 ano, de 2, de 3, dentro do marco de desenvolvimento mesmo, de fala, da questão motora, né? E esse aspecto é importante porque o que chama atenção para a gente no TEA, né? No autismo, de certa forma?
vai chamar a atenção quando tem atraso desse desenvolvimento. E quais seriam esses atrasos que geralmente aparecem desde a primeira infância? Que a gente vai chamar a atenção, por exemplo, aquelas crianças muito molinhas e hipotônicas, que o pescoço é molinho, a gente vai chamar a atenção para os atrasos de fala, para a dificuldade mesmo de interação, um pouco de resistência de brincar com outras crianças, a questão também da manutenção do olhar, e aí tem uma questão que eu sempre chamo atenção, porque o pessoal sempre popularizou aquela fala de que crianças com TEA não olham nos olhos, né? Acredito que você já tenha ouvido falar disso. E não Sim. é uma verdade, né? A criança com TEA olha nos olhos, a questão é que esse contato visual, ele é fraco, ele não olha tempo suficiente para aprender. Ou, às vezes, quando ele olha, ele não foca no lugar certo. Se eu estiver cantando, por exemplo, uma criança lá de berçário, né? 4, 5 meses, 6, a criança está encantada com a face, né? Está prestando atenção e ela vai aprendendo nessa articulação fono da gente aqui, né? Fonoarticulatória, que daí ela começa a fazer o movimento da boca, tentar fazer essa imitação. Uma criança com TEA, por exemplo, ela vai visualizar essa face e vai focar numa parte. O cabelo, às vezes o nariz, às vezes óculos, quando a gente utiliza óculos. Então, ele foca muito mais, né, no objeto do que propriamente na face humana. E são questões, são indicadores que a gente vai se preocupando aí no contexto escolar, o atraso de fala, a questão da coordenação motora, essa parte em que a criança não consegue ele compartilhar uma atenção, algo que está sendo mostrado, não é uma criança que interage, que acha um bichinho lá no chão e mostra, aponta para o professor, né, como uma criança típica. Então, esses indicadores são importantes da gente ir observando, né, desde os bebezinhos até aí, né, ao longo dessa nossa trajetória escolar. Isso, e você trouxe, né, elementos importantes para a gente, para nos atentar sobre essa observação. E eu acho que isso ajuda, né, o professor até no diálogo com as famílias também, né, aí construindo esse olhar, né, sobre a criança que é tão importante. A gente pode falar, Gislene, que existem graus de autismo? A gente pode falar assim? Pois é, Diferente Fê, do autismo? desculpa. Que É, existem graus, né? na realidade, o que acontece? Esses graus eram muito utilizados antes do DSM-5, utilizava, tem muita gente que vai lembrar que já recebeu diagnóstico dessa forma, que vai estar escrito assim, grau leve, moderado, severo. Então, é um autismo grau leve, é um autismo grau severo. Com o DSM-5, em vez de grau, a gente usa nível. Então, é nível 1, nível 2, nível 3. E o que está relacionado com esses níveis? O nível 1, ele está muito mais vinculado, os níveis de um modo geral, à quantidade de suporte, de intervenção que aquela criança precisa, ou que aquele, né, indivíduo precisa, para funcionar bem socialmente. Então, o nível 1 são aquelas crianças que precisam, falo criança por causa do nosso contexto, né, mas pode ser o indivíduo, né, de modo geral, que vai precisar, mesmo com as terapias, mesmo com toda a parte que ele faz, ele tem um bom funcionamento ali. Faz um efeito melhor, né, para ele no funcionamento social. Já o nível 2, ele já tem um funcionamento moderado. Então, ele precisa de muito mais ajuda, muito mais intervenção, e mesmo assim ele não funciona, né, dentro de um aparato aí social esperado, né? Já o nível 3, ele tem, com toda a ajuda, com todo o suporte, ele ainda vai ter ali uma dificuldade desse funcionamento social. Quando eu falo funcionamento social, de interagir, de manter uma conversa, né, de relacionar, de saber como se portar nos espaços, então seria os graus, né, os níveis que são, que é visto assim no DSM, ele é voltado muito para essa ajuda, como ele funciona a partir dessa ajuda. Quanto mais essa ajuda tem que ser intensa e precisa, né, desse contato maior, maior vai ser esse nível aí do TEA. Ele é importante considerar, Fê, para na hora que a gente for fazer a questão da intervenção, do olhar ali para a criança no momento que a gente vai fazer essa mediação na escola mesmo. A mediação escolar, ela precisa considerar demais esse nível para a gente saber, né, o tanto de ajuda, o tanto de suporte que a gente vai direcionar para essa criança. Perfeito, Gislene, ótimo. Eu já ouvi dizer, né, de alguns pais que a criança nasceu típica e por volta dos 2 anos ela desenvolveu o autismo. Isso faz sentido, Gislene? Pois é, Fernanda, não faz.
E aí é algo que a gente escuta muito, né? Pais, professores também, porque e não está tão fora de contexto se a gente for pensar e entender o que acontece ali. Uma criança com autismo, né, uma criança com TEA, para a gente entender primeiro que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Quando é um transtorno do neurodesenvolvimento, a criança é gerada com um cérebro, com funcionamento atípico. Então, a gente não adquire isso depois que a criança nasce. A criança, né, já tem, dentro da sua predisposição genética, traços de uma criança atípica, né, uma criança que tem um funcionamento diferente do tipo. Então, uma criança não nasce e fica autista. Mas por que tem essa dúvida, né, esse questionamento? E até alguns pais afirmam veemente mesmo que a criança adquiriu TEA, né, adquiriu autismo depois aí por volta dos 2 anos. Para a gente entender isso, a gente precisa compreender que o cérebro de um bebê ele tem muito mais neurônios, muito mais células, muito mais conexões ali do que o cérebro adulto. Por que isso é importante? É importante porque, ao longo da nossa trajetória enquanto bebê, a gente precisa de um desenvolvimento que é bom. A criança anda, fala, aprende a se desenvolver, faz todo esse processo ali dentro de uma perspectiva de 2 anos, por exemplo. Então, nessa fase, a criança tem muito mais neurônios. E aí, à medida que essa criança vai se desenvolvendo, vai tendo algumas podas neuronais. O que seriam essas podas? E aí, eu não estou falando de criança com TEA, qualquer criança. Por volta de 1 ano e meio, volta até dos 2 anos ali, tem uma poda neuronal importante que geralmente gera essas questões que a gente escuta, né? De dizer que a criança ficou autista. Era um bebê, né? Uma criança que passou, que tinha traços já de TEA, porém eram sutis. E quando chega nessa fase onde tem essa poda neuronal, que nada mais é que é uma faxina mesmo do nosso cérebro, ele vai manter aquelas células, aqueles neurônios que são importantes ali para serem refinados, que o cérebro entende que é importante, e vai podar os outros, aquele excesso de neurônios que ele tinha. E o que acontece quando é um cérebro atípico, um cérebro de TEA? Ele poda algumas habilidades que são importantes para nós socialmente. E aquele cérebro entende que não é. Então, por exemplo, é muito recorrente, é o que a gente chama de autismo regressivo, né? Que é quando a criança está lá, ela falava, ela dava tchau, ela mandava beijo, e aí chega num período ali em que ela está por volta dessa poda, que ela perde a habilidade adquirida. Perder a habilidade adquirida é um chamativo importante para a escola. Percebeu, olha, a criança fazia isso, não faz mais. A criança falava, já estava quase na frase, formando frase, e não fala nem mãe nem pai mais. Então, essa perda, né, que geralmente leva a entender aí que a criança ficou autista, mas de fato não foi isso que ocorreu. As habilidades eram lá, as características, os sintomas estavam lá de forma sutil, que foi evidenciado nesse momento da foto, tá? Nossa, perfeito, Gi. Eu acho que é, esse encontro nosso aqui, né, deve estar realmente ajudando muitos professores e muitas professoras a entenderem mais, né, sobre o transtorno do espectro autista e ajudando também, né, a saber como buscar ajuda, intervir ali da maneira correta, de maneira adequada, né? Lembrando aqui um ponto importante que você trouxe, né, que parte até do senso comum, né? Como você mesmo disse, a questão do olhar fixo, de olhar nos olhos, né? Existem alguns, vamos dizer assim, não sei se são mitos, se eu posso dizer assim, né? Sobre o TEA, mas aí é bom que a gente vai confirmar isso aqui agora, né? Um ponto é esse do olhos nos olhos, o outro é relativo ao toque, né? Essas crianças são mais sensíveis, elas não gostam de ser tocadas, né? Em relação também àquelas estereotipias, né? Aqueles movimentos que as crianças fazem, né? O que de tudo isso, né? Realmente é verdadeiro ou não procede, né? Dentro do transtorno. Bom, aí a gente tem que entender também, dentro dessa pergunta, separar, né? Para a gente entender de uma forma mais clara. Quando fala do toque, isso aí popularizou. Aí, geralmente, a gente fala, crianças autistas não gostam de colo, crianças autistas não gostam de toque, né? De serem tocadas, enfim. Existem, né? E vinculado ao transtorno do espectro autista, de fato, existe uma questão muito forte sensorial, que a gente vai chamar de hipo ou de hipersensibilidade. Quem tem uma certa aversão ao toque são as crianças que apresentam uma maior sensibilidade.
que ocorre? Na hora que você encosta na criança, que tem, né, essa sensibilidade mais aflorada, ela vai entender aquilo como. Mas tem crianças com TEA que têm o contrário, né? Ela tem a hipo, aí um tem hiper e o outro tem hipo, hipossensibilidade. E aí a ideia é de apertar, de abraçar e apertar. Então, são aquelas crianças que chegam para a gente, né? E tem que apertar muito para sentir. Então, não necessariamente toda criança com TEA vai ter vinculado ali a questão de não gostar do corpo. É só uma questão, né? Tem que avaliar a questão sensorial. Geralmente tem relações mesmo do TEA com a questão sensorial. Essa questão sensorial ela é tão importante, Fernanda, porque a gente pega, por exemplo, crianças que andam na ponta dos pés. Por que elas andam? Isso é muito recorrente também em crianças com TEA. Não significa também que todas vão andar na ponta dos pés, nem todo mundo que anda na ponta dos pés também, né, está dentro desse guarda-chuva do TEA. Mas é uma questão sensorial, o tato do pé, né, no piso, né, no chão mesmo. A questão do cortar o cabelo também, que às vezes é uma luta, né, para crianças com TEA. A questão da alimentação, uma seletividade imensa alimentar, também está vinculada a essa questão sensorial. Quando eu falo, né, das questões sensoriais, não significa que é hiper ou hiper, né? Vai depender de cada sujeito. Não necessariamente todos vão ter todas essas características. Andar na ponta do pé, seletividade alimentar, chorar quando corta cabelo, enfim. Então, essa questão sensorial, ela é verídica mesmo. Então, quem que faz a avaliação disso? Quem que nos ajuda na escola quando a gente vai percebendo essas questões? Terapeuta ocupacional. Então, a terapia ocupacional ela é extremamente importante, aí, essa figura do terapeuta nesses casos, que vai tanto trabalhar, né, fazer a terapia lá na clínica com essas crianças, quanto também vai orientar a escola. Que tipo de atividade que a gente pode desenvolver, que tipo de cuidado que a gente tem que ter, o que a gente pode substituir que vai, né, aproximar mais ali. Então, nessa questão do toque, basicamente seria isso. A outra pergunta que você me fez, acho que foi da estereotipia. Se eu tiver esquecido alguma parte da questão, você me fala, me lembra. Então, a Tá. estereotipia também é algo importante. Não significa que toda criança com TEA tem estereotipia, nem toda criança que tem estereotipia tem TEA. Eu vou falar criança muitas vezes por causa do contexto de vida mesmo, mas entenda que são indivíduos, né, com TEA. O que ocorre com as estereotipias? A estereotipia ela tem uma função para quem faz. Talvez ela não tenha para a gente que está assistindo. Então, a estereotipia são aqueles movimentos, assim como a Fernanda já trouxe. Balançar a mão, que é o flerte. Balançar assim, né, que é esse pronto. Fazer movimentos, sons mesmo, são as estereotipias vocais. Enfim, andar em roda, assim, né, também é considerada uma estereotipia. E ela tem uma função ali para aquele sujeito. Essa função pode ser, na hora que ele está ocioso, ele vai fazer isso. Pode ser de autoestimulação. Lembra da questão sensorial? Aqui também encaixa. Então, uma criança precisa ali muito do movimento para se autoestimular. Pode ser também que essa criança utiliza isso para autorregulação. Então, ela está extremamente agitada, ela está no pé de uma crise. E aí ela vai fazer estereotipia exatamente para suprir, para se autorregular ali. Então, são vários fatores aí que a gente precisa considerar na estereotipia. E outro fator importante, é muito comum chegar na clínica para mim e falar assim, tem remédio? Tem dia que eu dou um remédio para esse menino parar de fazer estereotipia? E aí a grande questão é, o que você quer que ele pare de fazer estereotipia? Porque está te incomodando enquanto pai, enquanto alguém que acompanha essa criança, porque de fato vai chamar a atenção, está todo mundo no restaurante lá quietinho, e ele está lá fazendo um flip. Então, isso incomoda o pai, incomoda a mãe, o professor, ou, né, tira os meninos ali, às vezes, da sala de atenção, enfim. E aí a gente, pelo menos, né, dentro do contexto aí médico, a gente sempre orienta o seguinte, a estereotipia, ela tem remédio? Tem. A resposta é sim. E não é difícil parar uma estereotipia. Né? É um medicamento, funciona, beleza. Só que a pergunta é, tem necessidade de parar? A gente só interrompe, faz um tratamento medicamentoso aí, quando essa estereotipia atrapalha o sujeito, não é quem anda com ele, não. Por exemplo, ele faz tanto que impede que ele tenha contato com outras pessoas, ele faz tanto que ele não consegue comer, ele faz tanta estereotipia que ele não consegue segurar no lápis. Aí sim, comprometendo a vida social desse sujeito, e aí eu vou lá, né, e procuro o médico provavelmente vai prescrever. Não é difícil, sabe, de parar as estereotipias, só tem que entender que ela tem uma função para ele. Às vezes é a forma dele não entrar em crise, né? Isso Como mesmo. Tem pergunta?
Não, acho que sim, acho que contemplou todas. Uma outra questão, né, que me veio aqui em mente agora, e que eu acho que pode ser também uma dúvida de muitos professores, né, é a respeito dos métodos de tratamento, né? A gente sabe que houve uma evolução muito grande, em termos de medicamentos, sim, mas em termos também de tratamento, né, de aumentar qualidade de vida, possibilidade de desenvolvimento, né, e sociabilidade, especialmente dessas crianças. O que que você pensa sobre isso? Bom, com relação a tratamento de modo geral, né, Fernanda, eu acho que a gente precisa compreender que cada indivíduo é um indivíduo. Não tem jeito da gente falar assim, olha, essa terapia funciona para todo mundo. Essa estratégia é eficaz para todo mundo, porque são sujeitos singulares. E a palavra espectro, não chamei atenção disso no início, acho que é um bom momento de falar disso agora. Sim, Espectro significa exatamente variedade de sintomas. Então, o que que ocorre? Cada indivíduo precisa, às vezes, de uma especialidade. O que é importante nessa questão do tratamento é que ele é multidisciplinar, ou multimodal, como muitos chamam, né? Então, geralmente, eu falo que tem um tripé, que é fono, terapia ocupacional e análise comportamental. Esses três aspectos, eles ajudam, de modo, a maioria das crianças que estão dentro desse espectro aí. Por quê? A gente vai ter comportamento inadequado, ou comportamento que a gente quer reafirmar e quer que a criança aprenda para ela funcionar bem, né, socialmente. Aí a terapia ocupacional ajuda demais. As questões sensoriais, que são muito presentes aí, né, no TEA, também esse profissional vai auxiliar. A questão dos atrasos de fala, que é importante também. Não são todas as crianças que têm TEA que têm atraso de fala. E não são todos os casos de atraso de fala que vai culminar lá no TEA. Porque senão a pessoa desespera, né? Nossa, meu filho está atrasado na fala. Então é TEA. Não necessariamente vai ser, né? Pode ser outras coisas, apraxia de fala, tem inúmeras outras questões que podem estar envolvidas. Mas aí a gente pensa no fono. Então, o fono nesse tratamento ele é muito importante. Até porque o TEA tem uma questão muito voltada para a comunicação, que a gente vai chamar, né, dentro da fonoaudiologia como linguagem, e também da fala. Às vezes ele não tem atraso de fala, mas tem uma fala extremamente rebuscada para a faixa etária. É um menino de 2 anos que fala como se fosse um adulto. Ou é uma criança, né, que tem uma fala muito fragmentada, que vai pronunciando por partes, não vão pensar que ele quer dizer, pega o livro na mesa, ele fala, pega livro mesa. Então, às vezes é uma fala fragmentada, às vezes tem uma questão de ecolalia também, muito presente aí nos casos com TEA. O que a gente chama de ecolalia? Ecolalia é aquela fala sem função. Aí você vai falar, uai, existe uma fala sem função? Existe. Por exemplo, a gente está conversando, você me faz uma pergunta, qual é seu nome? E aí eu respondo, meu nome é Gislene. E aí a gente faz essa pergunta para uma criança com TEA que tem ecolalia. Você fala, qual é seu nome? Aí ele repete, qual é seu nome? Ou às vezes ele escuta uma frase no filme, que ele assistiu uma música que cantou lá na sala, e pega um trecho daquela música e repete aquilo o dia inteiro, com entonação muito parecida com a que ele ouviu. Se a entonação de pergunta ele utiliza aquilo, ele vai aplicando aquilo durante um bom tempo ali, durante o dia, sem uma função comunicativa. A ecolalia também, então precisa dessa atuação do fono para orientar a escola, como proceder, o que a escola pode fazer diante disso, sabe? E a terapia comportamental é relevante e importante para dosar esse comportamento. E a gente vai falar um pouco disso, eu acredito, sobre comportamento inadequado. Sempre uma pergunta que me fazem, né? Toda criança tem comportamento inadequado, né? Criança com TEA. E aí a gente precisa dessa análise do comportamento, dessa base aí das terapias para ajustar, para extinguir aquilo que a gente considera, né, dentro do funcionamento social que é inadequado, que impede ele de aprender, e também para reforçar comportamentos ou para ensinar comportamentos que a gente precisa na escola. Sentar, esperar, imitar, fazer esse contato visual, tudo isso a análise do comportamento nos ajuda. Então, seria um critério nesse tratamento. Além deles, né, a gente tem que pensar nos diversos aspectos que a gente vai poder contribuir com essa criança. A análise do comportamento é algo, né, que é muito bem visto hoje na ciência, como algo que funciona para melhorar esse funcionamento social da criança. A gente vai ter a ecoterapia, a gente vai ter a música, né, que também funciona nesses espaços, nesses ambientes
Sim, e é importante considerar qual que é a criança, qual que é a demanda dela para poder fazer uma boa escolha desse tratamento. Então, não tem um tratamento padrão, sabe? Para dizer, olha, isso funciona para todo mundo. Tem esse tripé que praticamente a gente entende que atende 80%, 90%, se não for mais, né, das crianças com TEA, e os outros que vai se adaptando à realidade ali, ao nível também. Quanto mais grave, mais, né, mais especialidades, mais tempo, né, de terapia vai ser necessário. Então, seria nesse nível, Fernando. Isso mesmo. Eu acho que foi muito importante, né, essa sua contribuição acerca do tripé desses profissionais, né? E eu fico pensando aqui, sabe, Gislene, que é muito importante para os professores entenderem, né, que sozinhos eles não vão dar conta realmente, né, é, de todo o processo, né, que é tão complexo, que envolve, né, uma criança com TEA. E é importante, sim, né, ter essa relação com outros profissionais que são preparados, né, que têm toda um saber teórico, uma prática especializada e que vai junto com a escola, né, se aliar ali a um processo de desenvolvimento, né, e evolução dessa criança no contexto escolar. Então, eu acho que isso é importante, né, e os professores precisam saber disso, né? Inclusive para orientar as famílias, para poder realmente ajudar a criança, né? A sair desse lugar, a evoluir dentro de um processo que é direito dela, né? Todas as crianças têm um direito à educação, acho que isso é básico, né? E aí, Gislene, eu acho que esse encontro de hoje, né, tem sido uma aula, são tantas coisas para a gente dizer, né? E eu sei que, além de professora, você também trabalha com a formação de professores, né? Tem um atendimento na clínica, você também é psicopedagoga. Como que as professoras e como que as famílias, né, podem acessar materiais, né, podem ter contato com outros aportes teóricos para que elas também avancem, né, nos seus estudos e pesquisas sobre o tema? Se você quiser divulgar, eu acho que a gente pode fazer isso nesse momento. Tá. Olha, nas minhas redes sociais, Fernanda, eu sempre coloco, né, partes, riscos, sinais de alerta para a TEA, não só para a TEA, mas para os vários transtornos aí que permeiam essa questão da aprendizagem. Então, eu tenho no Instagram, podem me seguir por lá, é @Gislene Psicopedagoga, e também eu tenho um canal no YouTube, onde toda quarta-feira, às 19 horas, eu realizo momentos, né, de lives, um webinário mesmo, sobre essas temáticas. O quadro do dia 20 de outubro já começa nessa linha, sabe? Todo voltado aí para pensar no transtorno do espectro autista. E fica gravado também, o pessoal pode voltar a assistir, no momento que, né, que sentir necessidade, pode ter contato. Lá no YouTube é @Prodimp, tá? As minhas redes sociais. E eu sempre divulgo também Maíra Gaiato, Dr. Paulo Liberalesso, que são profissionais que têm uma fala boa, uma fala clara, que vai dar conta de chegar, do professor compreender, do pai, e assim, com informações com bases científicas mesmo. Então, as minhas sugestões. Geralmente, a minha base aí, eu curto, acompanho muito a Maíra Gaiato e também o Dr. Paulo Liberalesso, que seria uma boa referência aí de material, de suporte para essa equipe aí, tanto da escola quanto dos pais. Perfeito, muito obrigada, viu, professora Gislene, pelo encontro de hoje. Eu acho que você trouxe enormes contribuições para a gente começar a pensar, né, sobre essas crianças com TEA. E já fica o convite aí, né, para um próximo encontro, para a gente conversar também sobre outros transtornos, sobre outras dificuldades, né, de aprendizagem, que eu acho que também são desafios, né, para os professores da infância. A gente tem sempre se confrontado com esses desafios e é preciso construir saberes, né, para a gente poder lidar com todas essas, com essas dificuldades e desafios que se apresentam para a gente mesmo, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, Fernanda. Foi ótimo, foi um prazer para mim, um aprendizado. Um abração. Que bom, obrigada. Até a próxima. Então, professores, depois dessa aula com a professora Gislene Dutra, né, a gente aprendeu muito hoje sobre as crianças com TEA, sobre diversas possibilidades que se abrem para o trabalho na educação infantil, né? E aproveito para convidar vocês para estar conosco na próxima semana, aqui na TV Escola, no programa Sala de Professor Infantil, com mais um tema incrível que vai contribuir com a sua prática. Até lá! Tchau!